Então, as 5 feridas. O que são essas feridas? Cada ferida que a gente é exposto na infância, né? Na tenra infância, na primeira infância ali, geralmente antes dos 5 anos de idade, ela vai nos deixar uma marca e a gente sente algo quando a gente é tocado nessa ferida e a gente desenvolve uma máscara. O que é essa máscara? É uma forma de lidar com essa dor sem parecer vulnerável. Então, eu sinto a dor e para fazer de conta que eu não sinto essa dor, eu desenvolvo uma carapaça, que é essa máscara, tá? Então, para cada ferida existe uma máscara. Para cada ferida existe um jeito de agir e esse jeito de agir vai fazer com que o nosso corpo se modifique, tá? Então, nós temos ali 5 tipos de corpos. Assim como os doshas, a gente tem várias feridas. A gente tem a combinação de 3 doshas, lembram? E nós também vamos apresentar várias feridas ao longo da vida. E o nosso corpo principal vai ser um daqueles, tá? Às vezes com um pouquinho mais de característica de um pouquinho mais de característica de outro, mas sempre vai ter uma ferida assim que se encaixa mais em nós. E ao longo da vida a gente vai demonstrando outras feridas de acordo com as vivências que a gente tem, tá? Então vamos ali para a primeira, que é a figura da rejeição. Se a gente olhar a imagem, eu tô olhando aqui a imagem do computador, por isso que eu tô olhando aqui pro lado, tá? Então, se a gente olhar a imagem, ela é um corpo bastante magro, tá? É um corpo bem endurecido, rígido, ele tem tônus muscular, né? Então existe um tônus muscular, tá? A figura da rejeição acontece entre 0 e 1 ano de idade, então eu saliento aqui que às vezes a criança ainda está em processo de formação intrauterina, tá? E é despertado pelo pai do mesmo sexo. Então, se é menina, a ferida é causada pela mãe. Se é menino, é causado pelo pai, tá? Então, por exemplo, quando a mãe está grávida e resolve fazer um aborto e não dá certo, tá? Pode gerar essa ferida na menina, né? Quando a mãe está grávida e o pai resolve não assumir, ou o pai não se separa, ou some, ou o pai diz que não quer, ou o pai diz que não é dele, ou o pai duvida que seja dele e pede um teste de DNA, para o menino pode causar essa ferida, tá? Então, a máscara, a carapaça vai ser de escapista. O que é escapista? Eu sempre digo que essa figura, se a gente olhar, a gente olha de frente, parece que a pessoa está de lado. Olha de lado, parece que a pessoa já foi. Então, ela quer escapar, ela quer sumir do mapa, tamanha a dor, tá? Então, ela é sensível a comentários do pai do mesmo sexo. Então, por exemplo, se é um menino, ele vai ter muitos problemas com o pai. Se é menina, ela vai ter problemas com a mãe. Tudo que a mãe disser não tá bom, não tá certo, não é aceito ou fica muito magoada. Se for menino, a mesma coisa acontece com os comentários feitos pelo pai. Ele busca sempre uma aprovação do pai. E a menina, uma aprovação da mãe, embora não se biquem, tá? Não dá certo a convivência da menina com a mãe, do menino com o pai, tá? Se a criança, né, no caso o adulto com esse corpo, ele vai se considerar sem valor, uma pessoa nula que não serve para nada. Geralmente no discurso dessa pessoa tem isso e ela muitas vezes sente que os outros pensam isso dela, mas na verdade é ela que tem essa sensação sobre si mesma, tá? Esconde vários meios de fuga. Vocês lembram lá quando eu falei sobre a figura, o dosha do Vata? O Vata, ele tem essa figura aqui, essa figura corporal, né? É uma das figuras corporais do Vata. Então, ele
tem muita tendência à depressão, a ter modificação de humor, a usar drogas, a se viciar em drogas, a se viciar em álcool, tá? Muitas vezes essas pessoas passam a imagem de serem desapegadas com bens materiais, porque elas demonstram uma ideia de paupérrimas, muitas vezes, de empobrecidas visualmente, mas uma coisa bem comum que acontece com essa figura é que elas podem ser acumuladoras. Então, acumulam coisas que não servem mais, guardam coisas quebradas, coisas que não têm validade, geralmente essas pessoas acumulam, tá? Justamente na necessidade de acumular coisas para tapar aquele buraco, né? Tapar aquela ferida. Essas pessoas se isolam bastante do restante, elas gostam de trabalhar sozinhas, elas têm dificuldade de trabalhar em grupo, dificuldade de serem comandadas, serem lideradas. Elas têm dúvida com relação ao seu direito a existir, então elas ficam isoladas do grupo, elas querem não ser notadas, tá? E o medo principal é o pânico. Elas lidam muito mal sob pressão. Vocês imaginem uma pessoa muito frágil psicologicamente e quando sob pressão ela quer escapar, tá? Então elas lidam muito mal quando recebem alguma ordem sob pressão, ou tem que fazer alguma coisa muito rápido ou precisam cumprir uma tarefa, tá? Então o corpo dessas pessoas, corpo estreito, pequeno, contraído, teso, tá? A parte superior do corpo ela é um pouco mais curvada, muitas vezes eles têm aquela costela mais proeminente aqui assim, tá? Que aparece bem aqui assim e fica meio arcada. Pode ter partes menores ou ausentes do corpo, por exemplo, a pessoa não tem bumbum, ou as mãos são muito pequenas, ou os dedos são muito curvados, ou os braços são muito curtos ou muito longos com relação ao corpo, tá? Tem algumas meio desconforme, não tem uma conformidade muito grande das partes do corpo, tá? A assimetria corporal, né? Os olhos fundos, às vezes tem olheiras muito fundas, a voz é baixinha, às vezes falha quando fala, tá? Aquela pessoa que tu tem que prestar muita atenção quando ouve, ou a dicção não é muito boa, tá? Elas podem ter problemas respiratórios, problemas cardíacos e de pele, tá? Então essa é a primeira ferida.